Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nessa videoaula vamos fazer a simulação de um conversor analógico digital básico de 8 bits, utilizando o componente disponível na biblioteca do Multisim. Vamos analisar entradas e saídas e vamos também associar ao mesmo um conversor DA de 8 bits e, evidentemente, interpretar o circuito completo, um conversor de AD-DA básico. Então, vamos começar analisando o esquema montado no Multisim. Aqui está o conversor. Como é que ele foi obtido? Place, Component, todos os grupos, ADC, DAC, e eu escolhi esta opção, esse conversor. É um conversor AD de 8 bits. Temos aqui VIN, tensão de entrada que vai ser convertida, e aqui a tensão de referência. O que é essa tensão de referência? É a máxima tensão que eu posso converter. Por exemplo, se eu tiver uma tensão de 12 volts aqui como referência, a máxima tensão que pode ser convertida é 12 volts. A partir de 12 volts, acima de 12 volts, eu não vou ter conversão, ou seja, os resultados não são confiáveis. Muito bem. Temos que levar em consideração dois aspectos importantes. Essa entrada aqui, SOC e EOC. Se nós analisarmos aqui pulso de clock na entrada, então eu tenho aqui o início da conversão. Então a conversão ela se dá durante o período do pulso de clock. E depois aqui eu tenho o final da conversão. No final da conversão é emitido um pulso e eu posso utilizar esse pulso para outras finalidades. Muito bem, vamos fazer uma análise desse tipo de conversão. Coloquei aqui uma frequência de clock bem baixa para a gente analisar o que ocorre durante o processo de conversão, ou seja, o início e o fim da conversão. A tensão de entrada aqui, eu coloquei 1 volt. Dá um OK. Liguei o osciloscópio, então um dos canais está ligado no clock e o outro canal exatamente em EOC, que é justamente para a gente analisar o pulso disponível após o processo de conversão. Quando ocorrer o pulso, imediatamente eu tenho os resultados digitais mostrados aqui nas saídas. Muito bem, vamos então ligar o simulador e, evidentemente, ligar o meu conversor. Vamos analisar então a forma de onda. Esse é o pulso de clock, veja bem, está bem lento. Agora aqui é o fim da conversão. Observe então que eu já tenho um pulso aqui e no momento que ocorre o pulso eu tenho disponível os dados na saída. E observe que essa ponta de prova dá uma piscada. Então eu vou colocar outro valor aqui. Ó. Então veja bem. Ó, perceba, não vai haver alteração aqui porque eu não coloquei o outro valor aqui na entrada. Então vou colocar novo valor aqui e vamos acompanhar. Fim da conversão e a sincronização em relação a essa ponta de prova aqui. Ela vai acender rapidamente. Eu vou colocar aqui uma tensão, por exemplo, de 11 volts. Muito bem, vamos acompanhar aqui, ficar atento aqui à incidência do pulso, EOC, vai acender rapidamente esta ponta de prova e os resultados vão estar disponíveis na saída. Aqui. Então, foi feita a conversão. Então, é uma forma de nós fazermos a análise. Evidentemente que a gente não vai usar uma frequência de clock tão baixa assim.
mas é para vocês observarem o que ocorre. Muito bem, então vamos lá para a próxima tela, que eu vou sofisticar um pouco mais essa simulação. O circuito aqui é o mesmo. A única diferença é que eu coloquei aqui uma frequência de clock de 1 kHz. Então, quando eu ligar o meu simulador, eu vou ter imediatamente aqui as formas de onda, representando pulso de clock e saída EOC. Vamos ver aqui então, tensão de entrada de 4 volts, tensão de referência 12 volts. Vou ligar então o simulador. Observe então que eu tenho aqui pulso de clock e o respectivo pulso relativo a EOC. Muito bem. Agora aqui eu coloquei esse circuito aqui propositalmente para mostrar para vocês um detalhe importante que é especificado no datasheet dos fabricantes. Por exemplo, nós vimos que durante o pulso de clock ocorre o processo de conversão. Então, esse processo de conversão ele tem um tempo para ele ser efetivado. Se esse tempo for muito pequeno, então ele não vai ocorrer. A gente vai ver isso aqui. Eu vou alterar essa frequência aqui, por exemplo, para 1 MHz. Então, nós vamos observar que vai ocorrer a conversão. Então, é só eu mexer aqui na base de tempo. Então, vai ocorrer a conversão. Muito bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar aqui para 100 MHz. Com certeza, eu não vou ter tempo suficiente, ou seja, eu não, né? O chip não vai ter tempo suficiente para fazer a conversão. Então, vamos lá. Não houve a conversão, porque esse tempo é muito pequeno, ou seja, a frequência é muito alta. Então, esse detalhe é especificado no manual do fabricante. Deixa eu aqui dar uma... observe aqui, pulso de clock aqui com uma frequência muito elevada. Então, o período é extremamente pequeno para ocorrer a conversão. Então, são detalhes que eu quero mostrar para vocês e que ocorrem durante o processo de simulação ou até mesmo o processo de funcionamento de um chip comercial normal. Muito bem. Aqui eu tenho o mesmo circuito, porém eu coloquei agora um conversor digital analógico de 8 bits utilizando resistores ponderados. Então vamos dar uma analisada. R1 aqui é 1K. Então, como ele obedece o BCD, então eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Então, esse resistor aqui, 128K. Evidentemente, se eu tivesse mais um bit, seria então 256K, 512K e assim por diante. Muito bem. Uma entrada de 5 volts. Tensão de referência mantive os 12 volts. Pulso de clock 10 kHz. Então vai haver a conversão sem problema nenhum. E aqui eu vou ter um valor de referência. E depois eu vou ter que trabalhar com esse valor. O que eu vou fazer com esse valor? Então vamos lá. Observe aqui que eu já tenho uma saída digital e um valor correspondente analógico. Observe aqui que está piscando rapidamente por conta da frequência de clock aqui. Muito bem, eu vou colocar aqui outro valor. Então veja bem, vamos gravar aqui 345.277. Vou colocar aqui, por exemplo, 11 volts.
Então, eu tenho uma tensão de referência maior. O que nós vamos fazer com essa tensão de referência? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Continuando então com a simulação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui fundo de escala 12 volts. Vamos medir aqui a tensão de referência. 830.619 milivolts. Muito bem. Eu vou fazer aqui o seguinte. Então, veja bem, atingir a máxima tensão de entrada a ser convertida. Eu igualei as duas tensões aqui. Tensão de referência com a tensão de entrada. Eu vou colocar aqui uma tensão de 15 volts. Acima da tensão de referência. Marquem bem esse valor aqui. Está aqui, ó. Não adiantou nada. Então, a partir do momento que eu ultrapasso o meu valor de referência, então eu não vou conseguir mais resultados em termos de conversão. Muito bem, então eu tinha comentado com vocês o seguinte, o que eu vou fazer com essa tensão de referência? Aqui está, eu coloquei um amplificador operacional, realimentação através de um potenciômetro. Esse potenciômetro aqui tem um valor de 10K. Aqui eu mantive o meu conversor com o resistor ponderado. Tensão de referência 12 volts. Vamos ver aqui, clock 1K. Tensão de entrada 6 volts. Então eu vou explicar para vocês o seguinte. Eu quero dar uma calibrada nesse meu conversor. Já que eu tenho agora um amplificador operacional, então eu quero que se eu aplicar uma tensão aqui na entrada, eu tenho na saída a mesma tensão. É evidente que isso não vai ocorrer devido às tolerâncias do circuito. Então, o que eu faço? Isso daí é um procedimento normalmente padronizado. Se eu, por exemplo, considerar que isto aqui pode ser um voltímetro bem básico, então isso aqui, 12 volts, seria o fundo de escala. Então eu vou dar uma calibrada para o meio da escala, ou seja, eu vou pegar esses 12 volts, vou dividir por 2 e vou colocar aqui na entrada 6 volts, que é exatamente a metade da tensão. Ou, se eu não quiser considerar isso aqui um voltímetro, eu pego a máxima tensão que pode ser convertida, vou dividir por 2 e vou fazer a calibração. Muito bem, então vamos lá. Então já coloquei então 6 volts aqui. Vou ligar o meu instrumento, ou vou ligar o simulador. E aqui eu tenho a tensão de saída, 5,996 volts. Como é que eu obtive isso? Fazendo a calibração. Eu vou dar uma alterada no valor desse potenciômetro e vocês vão observar. Observem que eu estou variando o percentual aqui, estou variando a tensão aqui. O valor que eu consegui mais próximo de 6 volts foi exatamente com 12%. Eu tenho aqui então algo em torno de 0,004 volts de tolerância, insignificante. Se eu, por exemplo, colocar um valor abaixo de 11%, então eu não tenho realmente uma precisão que eu desejo na leitura. Então, a precisão desejável aqui está exatamente em 12%. Então, isso aqui a gente chama um processo de calibração. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui na entrada 1 volt. Vamos fazer uma medida. Veja bem,
980,8 milivolts. Praticamente 1 volt. E vou colocar aqui 12 volts. Fundo de escala. (11,949 volts). Então, praticamente 12 volts. Então, eu vou fazer ainda o seguinte. Vou colocar aqui, por exemplo, 16 volts. Vamos marcar bem, gravar bem esse valor. Fazer a simulação. Vocês vão ver que ele não vai se alterar. Então, está comprovado que a máxima capacidade de conversão está atrelada a essa tensão de referência. Vamos colocar um valor aqui em torno de 8 volts. Vamos ver o comportamento dele. Então, vocês vão ver que durante toda a escala de 0 a 12 volts, eu tenho uma precisão muito boa. Aí. 8 volts, 7,965 volts. Graças a esse camarada aqui, né? Muito bem, então vamos fazer a coisa um pouquinho mais dinâmica. Muito bem. Eu coloquei aqui uma fonte de 24 volts, coloquei um divisor de tensão, de tal forma que eu vou atingir o fundo de escala de 12 volts no máximo. Então, veja bem, como eu coloquei os dois valores exatamente iguais, então eu tenho um divisor de tensão com a mesma tensão em R11 e em R12. E aqui eu posso fazer a variação da tensão. E dinamicamente eu posso observar o que está acontecendo aqui. Ó. Então vamos lá. Vamos variar essa tensão aqui. Ó. Tensão de entrada 9,6 volts. Tensão de entrada 6,6 volts. 6,559 volts. Praticamente 6,6 volts. 2,4 volts. 2,387 volts. Então vocês veem que é legal, né? Trabalhar com simulação no multisim. Dá bem certo. É legal porque você tem uma noção de como funciona, né, um conversor. Essa videoaula aqui, na realidade, eu estou postando por solicitação de muitos alunos que tinham dúvidas em relação ao funcionamento de conversores AD e conversores DA. Então está aqui um conversor de 8 bits. O multisim tem recursos para fazer esse tipo de simulação e ficamos por aqui. Obrigado por ter assistido essa videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!